Olá, amigos! Ótima quarta-feira para todos nós. Metadinha da semana, seguimos juntos, 17 de agosto. Veja as principais notícias do dia. Os crimes que tiram o sossego de quem depende do transporte público. Quem sai de casa teme não voltar. Em menos de 48 horas, 2 pessoas foram baleadas dentro do ônibus. Ontem, o jovem seguia para a faculdade quando teve a viagem interrompida. Ele reagiu ao assalto e recebeu 2 tiros dentro do Transcol em Vitória. Seu Aelson agora chora de alívio. Ele foi vítima do falso sequestro. Teve medo de perder a filha para os bandidos. Chegou a fazer um depósito e seguiu várias instruções dos golpistas. A polícia apareceu quando ele estava pronto para entregar mais dinheiro. 15 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava escondida dentro de uma mala. Era transportada por uma quadrilha que veio de Goiás. 8 homens estão presos e 3 carros apreendidos. Já pensou em trocar o seu carro por um veículo mais simples e usar o dinheiro da troca para pagar as dívidas? Essa foi a solução encontrada pelo Roberto para quitar as contas acumuladas e respirar aliviado. O economista fala aqui no TN quando as negociações valem a pena, não perca. Recomeço. A espera durou mais de 50 anos. Seu Jair vivia afastado dos irmãos. Morava na zona rural de Guarapari, mas a família nunca desistiu de encontrá-lo. O que era uma vaga lembrança, agora é realidade de abraços e união. O bairro do medo, tiroteios, gritos, correria, fazem parte da rotina de moradores em Castelo Branco, Cariacica. Ontem, um adolescente de 14 anos foi baleado e várias casas atingidas pelos tiros. Quase R$1,5 milhão desviados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado para a Polícia Federal. Boa parte desse dinheiro foi destinada ao financiamento da campanha do deputado estadual Almir Vieira nas eleições de 2014. Olha que boa notícia! Mais de 3.000 pessoas podem conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. A sua carteira assinada pode ser no comércio. O TN mostra o caminho. E na edição de hoje também vamos te contar onde estão oportunidades para técnico de enfermagem, mensageiro, auxiliar de laboratório e muito mais. Então não saia daí, nós voltamos bem rapidinho porque hoje... quarta-feira. Até já. Olá, amigos, já estamos de volta aqui no Tribuna Notícias, primeira edição de hoje, quarta-feira. É sempre um prazer ter a sua audiência, viu? E a gente começa o TN falando da insegurança e da violência no transporte público. Em menos de 48 horas, outro passageiro foi baleado durante uma tentativa de assalto. O universitário chegou a lutar com um dos bandidos e acabou levando 2 tiros. Que absurdo, né, Torino? Na noite do último domingo, o alvo foi uma vendedora. Ela também foi baleada. Nos 2 casos, os bandidos queriam o celular das vítimas e no final nem levaram. O mais grave é imaginar que um pequeno aparelho poderia ter custado a vida de inocentes. O jovem de 23 anos seguia para uma faculdade particular, onde cursa Sistemas da Informação, quando teve a viagem interrompida pela ação de 2 bandidos. O jovem foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto dentro do ônibus, em Vitória, por volta das 6h30 da tarde de ontem. O coletivo fazia a linha 124, que liga o bairro Estrelinha a Jardim da Penha. Segundo as informações repassadas à Polícia Civil, a dupla de criminosos esperou o coletivo passar aqui pela Curva do Saldanha para começar a agir. Um dos bandidos caminhou na direção do universitário e ordenou que ele passasse o celular. O jovem chegou a tirar os fones de ouvido antes de partir para cima do bandido. O comparsa do criminoso, ao perceber o parceiro sendo agredido, sacou a arma e apontou para a vítima. O jovem foi para cima, então, do segundo bandido. A confusão só terminou quando o assaltante atirou. Cerca de 500 metros depois, quando o motorista percebeu a confusão e ouviu os disparos, ele parou o ônibus. A vítima, mesmo ferida, ainda teve forças para empurrar os 2 assaltantes para fora do ônibus. Os criminosos fugiram a pé em direção ao Morro do Romão e ainda não foram encontrados. Eles não conseguiram levar nada. O jovem baleado foi encaminhado consciente para o Hospital São Lucas. Ele foi atingido por 2 tiros, um no abdômen e outro no ombro. Por volta das 9 horas da noite, o universitário foi submetido a uma cirurgia. A verdade é a seguinte: quem depende do transporte público sai de casa e não sabe se vai voltar, infelizmente. O estudante continua internado no Hospital São Lucas em estado grave.
O amor de um pai pelas filhas foi usado por criminosos para aplicar o golpe do falso sequestro. O seu Aelson recebeu a ligação feita pelos bandidos e temeu pela vida da filha. Chegou a fazer um depósito e seguiu várias instruções dos golpistas. A polícia chegou quando ele estava prestes a entregar mais dinheiro. Veja os detalhes dessa história. A simplicidade do pintor de 62 anos foi perfeita para o bandido. Ao receber o telefonema ontem à tarde, seu Aelson teve a certeza que a filha corria perigo. Ele só falava assim para mim, ó, eu não quero machucar ela, você pode ficar tranquilo, você dá a nossa quantia que nós estamos precisando, você pode ficar tranquilo, você não machucar não. Eles pediram quanto? Pedi 3 mil. Como não conseguiu sacar o dinheiro, saiu de Vila Velha o mais rápido que pôde. Embarcou em um táxi, pagou R$130 pela corrida até a casa dele, em Guarapari. Para piorar as coisas, a filha não estava na residência. No momento que ele veio buscar o cartão, eu estava no meu local de trabalho, então ele não teve possibilidade nenhuma de encontrar comigo. Por isso que eu acho que fez com que ele, acreditasse mesmo que eu tivesse refém dos bandidos. Ele saiu de casa sem falar nada com a família. O bandido continuava ao telefone, cobrando o dinheiro do suposto resgate. O pintor só passou em casa para pegar o cartão do banco. Com o cartão do banco nas mãos, o pintor entrou no carro e veio até este supermercado. Aqui ele deixou o veículo no estacionamento. Em seguida, foi até uma agência bancária, onde realizou o primeiro depósito. O criminoso também mandou que ele trocasse o chip do aparelho e que dormisse em um hotel. Eu mandava ele pro hotel, lá chegar a alugar um quarto lá e ficar num quarto quietinho lá. Aí eu fiquei a noite toda no quarto do hotel, com o telefone ligado. A família do pintor ficou aflita, sem saber o que fazer. Começou a rastrear as contas bancárias dele para tentar encontrá-lo. Foram cerca de 18 horas de agonia. A gente procurou saber primeiro os bancos e a possibilidade de onde ele poderia ter sacado esse dinheiro. E foi por esse caminho que a gente já começou as buscas, na verdade. Amigos das filhas dele viram o pintor em uma agência bancária. Estava prestes a realizar mais um depósito nas contas dos criminosos. Ele chegou que é muito policial. Você se assustou na hora? Nossa. Você pensou que era o quê? Eu imaginei, nossa, agora esse cara vai matar minha filha. Eu só fui saber mais ou menos um golpe depois que a polícia me pegou. A família ainda se recupera do enorme susto. O amor que ele tem por nós é incontestável, então a gente sabe o quanto que ele faria o impossível. Pois é, que bom que tudo terminou bem, né? Mas se você receber uma ligação como essa, a orientação da polícia é tentar manter a calma e ligar para familiares, viu? Procurar saber se a suposta vítima está em segurança e sempre acionar a polícia, que tem equipes preparadas para lidar com casos de sequestros. Bom, vamos mudar de assunto agora. Com a crise batendo a porta, o jeito é encontrar saídas para que as dívidas não virem uma bola de neve. E aí, vale até trocar o carro mais moderno por um veículo mais simples. É o que muita gente tem feito. Com o dinheiro da troca, dá para quitar as contas pendentes e respirar aliviado. Mas será que sempre essa é a melhor saída? Vamos ver. Para chegar até onde está, Roberto trabalhou bastante. Começou com uma loja só de rações e, com o tempo, aumentou os negócios, oferecendo também o serviço de pet shop. Olha, foi anos de trabalho e projetos, de mudar e melhorar, dar um conforto maior para a família, só que chegou uma hora que a crise bateu na minha porta também, As contas acumularam e as temidas dívidas começaram a bater na porta do Roberto. Ele então resolveu vender o carro que tinha, um modelo Aircross, e pegar um mais simples, modelo Uno. Com a grana que sobrasse, ia pagar as dívidas. Dito e feito. Acertei as contas aqui da loja, duplicata de fornecedor, aumentei meu estoque, propaganda da minha loja. Essa troca tem sido a salvadora da pátria para muita gente. Aqui nesta revendedora de veículos em Vitória, esse tipo de negociação, referentes à compra e venda de carros seminovos, aumentou bastante. Aumentou em torno de 30% a procura dessa negociação. Além disso, ele diminui a despesa, PVA, diminui o seguro
do carro. Esta economista disse que a troca é boa sim para quem está devendo, mas é preciso tomar alguns cuidados para não cair em uma armadilha. Desde que essa troca não corresponda a uma nova dívida. Então, vai trocar. Se o carro mais caro já tiver pago, então ele vai trocar por um mais barato, ele vai pegar esse mais barato também sem contrair uma dívida. A diferença, essa pessoa pode usar para pagar dívidas, né, e colocar a vida em dia. O importante, como disse a economista, é pensar em acertar as contas e planejar para voltar a crescer mais à frente. Sempre olhando, eu tenho condições para pagar. Esse é o princípio básico para você manter as suas finanças sob controle. E, inclusive, permitir que tenha acesso a mais bens, porque se você está com suas finanças sob controle, quando vê uma oportunidade, você tem fôlego para aproveitá-la sem se desequilibrar. É só uma questão de respeito aos nossos limites de gastos. A conta é mesmo simples, né? Não tem jeito. Quem dá o passo maior que a perna, acaba o quê? Caindo. Então, a solução é se planejar e gastar apenas o que está dentro do orçamento. 8 pessoas foram presas com 15 quilos de cocaína em Cariacica. Os suspeitos vieram da Bahia e de Goiás para repassar a droga a traficantes capixabas. A polícia chegou até o grupo através de uma denúncia anônima. Os 15 quilos de pasta base de cocaína estavam escondidos dentro de uma mala. A droga era transportada por uma quadrilha que veio de Goiás e chegou ontem no estado. Policiais militares de Vila Velha montaram uma operação e conseguiram desarticular o esquema. O setor de inteligência do 4º Batalhão recebeu as informações por meio de uma denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia através do número 181. Do momento em que eles receberam as informações até a hora da abordagem, foram pelo menos 10 horas de trabalho. A operação foi finalizada com sucesso. 8 homens foram presos e 3 carros apreendidos. Os veículos eram usados para escolta, transporte e distribuição. Os detidos, que são da Bahia e de Goiás, foram pegos em um galpão no bairro Nova Brasília, em Cariacica. De lá, eles repassariam a droga para traficantes da Grande Vitória. 2 homens tentaram fugir, mas foram capturados. Eles ainda tentaram fugir, um tentou pular para uma cerca dessa cerca cortante, mas foram todos detidos. E em um determinado momento, um desses 8 detidos, ele faz menção de sacar de alguma coisa, uma arma. Esse volume que ele puxou teria jogado no valão próximo ao galpão. Para a Polícia Militar, a denúncia anônima foi a base para que a operação tivesse saldo positivo. A parceria entre comunidade e polícia desarticulou uma quadrilha e deu um duro golpe no tráfico de drogas. Tem uma rede de contatos que facilita o recebimento das informações e a distribuição dessa informação para a atuação da nossa tropa na rua. A princípio, as informações com os veículos e não com os suspeitos ainda, e o local para onde eles estavam se deslocando. E a Polícia Militar logrou êxito em tirar de circulação tanto os criminosos como a droga. Os detidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, que investiga o crime. Prepare o currículo. As notícias são muito boas para você que está desempregado. Ufa, ainda bem, depois de ver aqueles 8 homens ali traficando, né? Finalmente, depois de um período difícil, os comerciantes começam a enxergar uma luz lá no fim do túnel. Que bom. No Polo de Confecções da Glória, a expectativa é alta para os próximos meses, com direito a muitas contratações. Mais de 3.000 pessoas podem conseguir um emprego. O movimento da semana do Dia dos Pais foi uma espécie de bom presságio. Os comerciantes já estão bem mais otimistas para esse segundo semestre, mais especificamente com os últimos 3 meses do ano, que sempre são os mais lucrativos. A gente tem notado que, num geral, as expectativas têm mudado, né, das pessoas. E a nossa expectativa para o último trimestre é muito boa. Existe uma demanda represada, existe um segundo semestre favorável à confecção, existe
existe um aspecto positivo, um otimismo em relação a isso. É esse cenário de ótimas expectativas que traz notícias melhores ainda. O comércio varejista da Grande Vitória vai contratar. As vagas já começam a aparecer no fim deste mês. As contratações ficaram realmente retraídas. Então, essa demanda vai ser suprida agora. Então, o segundo semestre que é favorável com essas contratações que são necessárias, a gente está com uma expectativa de umas 3.000 contratações aqui agora a partir de setembro. Contratações temporárias, aquelas que sempre aparecem no fim de ano, estão aí. Mas o otimismo dos comerciantes vai além. Muitos pretendem preencher as vagas que ficaram vazias por causa da crise. A gente espera que agora com essa retomada, com o último trimestre que historicamente costuma ser o melhor do ano, né, para o comércio varejista, que a gente reponha o quadro ao que era e faça as contratações excepcionais aí de fim de ano. Ao que tudo indica, o que não vai faltar esse ano na Grande Vitória são vagas no mercado de trabalho. Agora, não adianta nada ficar entusiasmado, sair para entregar currículos, fazer inúmeros processos seletivos, conquistar a vaga e não conseguir se manter no emprego. Além de se preparar para as vagas, revisando o currículo e correndo atrás, é preciso dar o seu melhor depois de contratado. A dica é agir como um profissional efetivo, mesmo que a vaga aparente ser temporária. O mais importante é ela buscar colocar em prática todas as habilidades que ela se propôs na entrevista. Né? Se ela se propôs, se ela disse que ela tem boa comunicação, que ela tem bom relacionamento e ela mostrou isso numa dinâmica de grupo ou numa entrevista individual, ela precisa colocar em prática. Essa especialista em RH explica uma outra situação que costuma acontecer. Com medo de continuar no desemprego, tem gente que se restringe à vaga e esquece de avaliar se aquele é realmente o tipo de trabalho que se encaixa. Aí fica difícil mesmo continuar, tanto para o empregado quanto para o empregador. É um dos pontos principais, você não se encaixar, não escolher e não pesquisar sobre a empresa na qual você está participando do processo seletivo para ver se tem a ver com você. E aí você entra e percebe que não tem a ver ou que você não está se encaixando nas atividades que está executando. Mas se você está decidido e quer se dar bem em uma dessas novas vagas, fique atento à dica de quem vai ficar de olho no seu comportamento dentro da empresa. Principalmente, faça mais do que esperam de você. Seja pontual, seja assíduo, seja determinado, esteja à disposição da empresa. Porque quem gerencia, quem administra, enxerga isso. E olha, passado o seu período de experiência, muito provavelmente quem tem essas características, quem se dedica de verdade ao emprego que conseguiu, consegue ficar. Quem está interessado numa vaga, já pode pegar o currículo e começar a bater perna? Imediatamente. Pode enviar para o vagas@modagloria.com.br, que é o site da associação, que já está ficando no ar. E se quiser fazer uma visita aqui conosco, deixar pessoalmente em cada loja com o seu perfil, encaminhar para esse e-mail da associação, a gente já vai estar com o link disponível para os lojistas associados a acessarem esse banco de dados. Viu? Você vai conseguir um emprego. Então vamos repetir o e-mail, tá bom? vagas@modagloria.com.br, está aqui embaixo, vagas@modagloria.com.br. Você também pode entregar os currículos em lojas de shoppings, onde também há boas oportunidades. E como é bom falar de esperança e oportunidades, né? Lembrando que os empregos estão no comércio e também para trabalhar em hospital. Há chances para técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de laboratório e mensageiro. Cadastro no site evangelicovv.com.br. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de prisão preventiva contra o chefe de gabinete do deputado estadual Almir Vieira, do PRP. Olha ele aí. A Operação Maçarico investiga o desvio de mais de R$1.400.000 da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo. De acordo com a polícia, parte do dinheiro teria sido usada para financiar a campanha do deputado nas últimas eleições. Além do mandado de prisão, foram cumpridos 6 mandados de busca domiciliar. Os investigados podem responder por organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de recibo, peculato, entre outros crimes. Além de Almir Vieira, outras 6 pessoas foram denunciadas. O deputado afirma que tomou conhecimento pela imprensa hoje da existência da ação penal. Diz que irá apresentar sua defesa e pede que seja concedido a ele o direito à presunção de inocência.